Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Nós vamos iniciar hoje a segunda aula da matéria de apologética e vamos continuar falando sobre como identificar uma seita. Ontem nós falamos de um método usando as 4 operações da matemática, e que você conhece, a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, é uma maneira bem didática, bem fácil de nós lembrarmos como identificar uma seita. Então, ontem nós falamos sobre a primeira operação, que é a adição. Então, nós vimos, só recapitulando, que as seitas elas sempre adicionam algo mais além da palavra de Deus, que é a Bíblia, que a revelação para nós é a Bíblia, única regra de fé. Nós não utilizamos outra fonte de revelação a não ser a Bíblia, mas as seitas, em modo geral, sempre acrescentam algo, um ensinamento do seu líder, ou uma escritura diferente, e hoje nós vamos ver uma outra operação, ok? Nós vamos ver uma outra operação, que é a operação da subtração. Então, vamos pegar aqui, a subtração, e é muito importante esse tópico, então eu queria conversar com vocês mais profundamente sobre a subtração, porque as seitas sempre vão tirar algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a base da nossa fé, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Então, quando mexe na questão da revelação que nós temos sobre Jesus, então é muito delicado. Então eu quero primeiro mostrar para vocês o seguinte, eu vou ler alguns versículos aqui, que nós vamos, por exemplo, João capítulo 7, versículo 38. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus, falando de crer nele, como diz a Escritura. A Escritura é a base onde nós vamos encontrar todas as referências a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que crer no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é 100% Deus e 100% homem. Tá? Então, tem alguns outros versículos aqui. Eu quero mostrar que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. A união dessas duas naturezas em teologia se chama união hipostática, é o termo teológico para esse tipo de revelação. Então, negar ou contradizer qualquer das naturezas de Cristo se caracteriza em um ensino herético. Então, nós vamos ver na Escritura, por exemplo, em João no capítulo 1, é o versículo mais claro que nós podemos ver sobre Jesus, a figura de Jesus como Deus. Vamos ver primeiro Jesus como Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, João é o apóstolo, é o escritor das Escrituras que mais enfatiza a divindade de Jesus. No seu evangelho e nas suas cartas, ele enfatiza muito sobre a divindade de Jesus, justamente para combater um pensamento do início da era cristã, do gnosticismo, que Jesus não poderia ser Deus por ter sido homem.
E também no mesmo João, deixa eu entrar aqui para vocês, o mesmo apóstolo João, lá na sua epístola, vou puxar aqui a epístola de João, no capítulo 5, verso 20, ele diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus, ele, pela revelação das Escrituras, ele é Deus. E veja bem, Jesus, ele foi justamente levado até a cruz, não por uma questão do que ele fez, mas do que ele afirmou ser. Né? Porque hoje, a justiça, você não é condenado porque você é alguma coisa, ou porque você é homem ou mulher, ou você é condenado pelos seus atos. Você pode ser julgado pelo que você fez, mas não pelo que você é. E Jesus foi julgado por ter afirmado ser Deus, né? Ter afirmado ser filho de Deus. E quando Jesus afirmava ser filho de Deus, é diferente de nós, por exemplo, declararmos hoje que nós somos filhos de Deus, baseados inclusive no que Jesus disse lá no primeiro capítulo de João. Aliás, João disse que todos aqueles que creem no Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus declarava ser filho de Deus, na visão do judeu, dos fariseus, Jesus estava se colocando em pé de igualdade com Deus. Não é? Por exemplo, quando Jesus declarou para aquele aleijado: seus pecados estão perdoados. O que os fariseus falavam? Mas quem é este para dizer que os pecados estão perdoados? Somente Deus. É uma atribuição de Deus perdoar os pecados. Mas Jesus estava dizendo: eu posso perdoar pecados. Por quê? Porque Jesus era Deus. Entende? Então Jesus, nas suas obras, nas suas afirmações, ele sempre foi declarando a sua divindade, ok? Então, Jesus Cristo é Deus. Agora, ao mesmo tempo que Jesus afirmava ser Deus, ele também, muitas vezes, se declarou como homem, né? 100% homem. E nós vamos também ver na Bíblia. No livro de João também, no capítulo 1, no mesmo livro do Evangelho de João, no capítulo 1, né, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João testifica que a mesma palavra, o mesmo verbo, lá no versículo 1, que ele dizia que era Deus, a mesma palavra, o mesmo verbo, também se tornou carne. Né? Em Lucas, vamos lá, no Lucas, estou acessando a Bíblia aqui pelo celular. Lucas, no capítulo 24, versículo 39, nos diz o seguinte: Jesus tinha aparecido aos discípulos depois da sua morte e ressurreição. Então vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isso, mostrou-lhes os pés e as mãos. E por não crerem ainda,
Tão cheios estavam de alegria e de espanto, lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? E ele o comeu na presença deles. Veja, olha que forte é para nós essa declaração no livro de Lucas, mostrando que Jesus também é Deus. Jesus apareceu aos discípulos e ele falou: olha, um espírito não tem carne nem osso, toca em mim. Então eles tocaram em Jesus, Jesus estava ali em carne e osso, ou seja, homem. E ainda pediu algo para comer. O espírito não come nada, não precisa comer nada. Né? E ele ainda foi e comeu, mostrando que Jesus é Deus. Nessa ocasião que Jesus apareceu, não estava Tomé, um dos apóstolos, né? O famoso Tomé que tinha que ver para crer. E aí Jesus aparece, está relatado lá em João, se você quiser olhar, no capítulo 20, versículo 26 e 28, Jesus aparece novamente aos discípulos e Tomé agora estava ali presente e Jesus disse para Tomé: Tomé, toca aqui agora nas minhas mãos e no meu lado, né? E veja, né, as marcas dos cravos, veja a marca da lança, né? E veja que eu estou aqui em carne e osso. E logo em seguida, Tomé, então, devido à evidência, ele creu. E ele disse: Senhor meu e Deus meu. Fez essa declaração. Chamou Jesus de Deus. Então, veja que Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras, ele é ao mesmo tempo, ele é Deus e ele é homem, ok? Então nós temos que assentar muito bem as bases da nossa fé nessa revelação. Então, nós temos alguns, no caso da subtração, o que um ensino herético vai fazer? Né? Ele vai tirar algo da pessoa de Jesus, vai subtrair. Ele pode querer subtrair a natureza divina e ele pode também querer subtrair a natureza humana de Jesus, ou também com relação à sua obra, à pessoa de Jesus. Nós vamos ver alguns exemplos, né? Deixa eu procurar aqui agora alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo. De novo, as testemunhas de Jeová. Também o islamismo ou o espiritismo. Eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, os adeptos, por exemplo, das testemunhas de Jeová, para eles, Jesus é um Deus em escala menor. Na Bíblia deles, Jesus, quando é declarado ali como Deus, é um Deus em letra minúscula. Nesse texto de João, capítulo 1, versículo 1, fala ali que ele era um Deus, não era Deus, e ainda era um Deus em letra minúscula. Então eles estão aí subtraindo a divindade de Jesus. Eles creem que Jesus foi criado. Vamos pegar outro exemplo. Os adeptos da Nova Era, o movimento Nova Era, que surgiu durante aí lá nos idos de 1990, da década de 90. Esse movimento Nova Era, ele surgiu e era um aglutinado de várias doutrinas orientais. Então eles afirmavam que Jesus era apenas um iluminado, não que Jesus fosse Deus. Tá? Comparavam ele a Mahatma Gandhi, que foi apenas um líder. Né? Para o islamismo, Jesus foi apenas um grande profeta, porém menor que Maomé. Então eles subtraem de Jesus a natureza divina, que Jesus não era Deus, e o ministério de Jesus, que era apenas um profeta.
Para os mormons, né, vocês pasmem, Jesus é irmão do diabo, né? Tanto Jesus como o diabo são filhos de Deus, gerados por Deus e da união de Deus com Eva. Ainda tem isso, né? Então é um ser criado. A Legião da Boa Vontade, a LBV, que é um braço, né, ou podemos dizer assim, é um segmento dentro do Espiritismo, por sua vez, subtrai de Jesus a natureza humana, ao dizer que ele possuía apenas um corpo aparente. Ele era um espectro, um corpo fluídico, né? Não era impalpável, além também de negar a sua divindade. Num dos livros dele, chamado Doutrina do Céu, na página 108 e 112, se alguém tiver esse livro e tiver curiosidade de ver lá, eles declaram que Jesus nunca afirmou ser Deus. Ele não é Deus e ele nunca afirmou ser Deus, né? Então, os sectários sempre vão negar a divindade de Jesus. Tem um outro exemplo, né, que nós podemos usar aqui. Vamos ver se tem algum outro exemplo que eu posso dar para vocês, né? Do Espiritismo, por exemplo, eles dizem que Jesus é um médium e um espírito de alta elevação, ou seja, um espírito elevado, mas negam a divindade de Jesus, né? Então, as seitas, elas sempre vão subtrair algo de Jesus. Então, a pergunta é o seguinte: a comunidade, a igreja que você frequenta, adora a Jesus? Né? É a pergunta que eu estou te fazendo. Né? Ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro, o nome de Jesus é glorificado. Se faz isso, fique tranquilo, você está numa igreja, num lugar uma igreja cristã. Os sectários não conseguem adorar a Jesus, eles não entendem que Jesus é Deus, e a Bíblia, no entanto, nos diz que ele é o unigênito do Pai, o único da mesma espécie, portanto, Jesus é Deus. Né? Jesus, ele tem que ser adorado, ele merece adoração. Né? Um outro exemplo que eu estou lembrando aqui é na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que a Bíblia deles é uma tradução diferente e em alguns textos da Bíblia mostra que nós devemos adorar a Jesus. E eles trocam a palavra adoração por prestar homenagem, né? Que nós devemos prestar homenagem a Jesus. Então, prestar homenagem é totalmente diferente de adoração, né? O único que merece ser adorado é Deus. E Jesus aceitou a adoração. Se Jesus aceitou a adoração é porque ele é Deus. Nós não prestamos homenagem. Prestar homenagem, eu posso prestar homenagem a um homem, ao pastor da igreja, num dia especial. Eu posso prestar homenagem a uma figura pública. Posso prestar homenagem de várias maneiras. Mas a adoração nós só devemos a Deus. Ok? Então, a segunda maneira que nós temos de identificar uma seita é olhar para ver se ela subtrai algo da pessoa de Jesus. Se ela prega o Jesus da Bíblia, se um grupo prega o Jesus que, como diz as Escrituras, então esse grupo é um grupo cristão. Se é um grupo que subtrai algo de Jesus, então não é. Ok? Então já temos a adição, nós já temos agora a subtração. É duas maneiras que você já consegue identificar uma seita. Ok? Agora vamos para a terceira situação, a terceira operação, a multiplicação. Né?
O que significa, aí no caso, as seitas multiplicarem, né? Elas querem multiplicar a salvação de Deus por obras próprias, né? Ou seja, as seitas têm dificuldade em entender que a salvação é pela graça. Elas têm essa dificuldade de entender que a salvação é pela graça. Você pode perceber que a maioria das seitas, elas querem declarar que nós precisamos fazer boas obras, né, para poder nós termos a salvação, para nós podermos alcançar o favor de Deus. Mas a Bíblia mostra claramente, né, que nós não alcançamos por nossas obras. Em Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E em 1 João capítulo 1, 7 e 9: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok? Então, por exemplo, os espíritas, eles têm uma fortíssima obra social e de caridade. Por quê? Porque eles creem que nós temos que equilibrar, e aí entra também em questão a doutrina do karma, né? Que é a lei da compensação, onde você tenta equilibrar através de boas obras, através de caridade, você tenta equilibrar com as más obras para que você tenha uma evolução espiritual. Então, a salvação para os espíritas não é como nós pensamos, nós irmos para o céu, para a presença de Deus. A salvação para os espíritas é você conseguir ir para um plano espiritual e ali evoluir como espírito. Essa é a visão deles. Então, quando você consegue evoluir, é porque na Terra você equilibrou ali boas obras, né? Praticou caridade, o amor. Lembra ontem que eu falei de que o caminho, estando errado, mas é um caminho bonito, um caminho de boas obras, um caminho de amor. Prega tudo que o Evangelho tem. Né? O Evangelho prega o amor, o Evangelho prega a salvação, o Evangelho prega a paz, o Evangelho prega um monte de coisa boa também, as seitas também. Então, mas eles estão crendo no Jesus errado, né? Ou de uma forma errada. A salvação, nós sabemos que não é pelos nossos méritos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós já aprendemos que a palavra dom na Bíblia significa o quê? Presente. Então o céu é um presente. Né? A Bíblia também diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então ninguém na terra é justo o suficiente para pagar a pena do seu próprio pecado e olhe lá de toda a humanidade. Então Jesus foi o único, né, que teve essas condições, que satisfez todos os requisitos da justiça de Deus, como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, e se sacrificou por nós, pagando a pena dos nossos pecados. Está ali pago, tetelestai, está pago. Não é? E quando Jesus fez isso, nós nos tornamos, pela fé e pelo arrependimento, nós nos tornamos justificados pelos méritos de Jesus.
Quando nós praticamos boas obras, quando nós praticamos o bem, que é, claro, o intuito de Deus, né? A palavra de Deus diz que Ele nos preparou para as boas obras, nós as fazemos não porque nós queremos ser salvos por elas, mas justamente porque somos salvos e por isso praticamos as boas obras. A salvação, a graça vem primeiro. E a graça operando em nós, ela opera transformação e aí nós passamos a fazer coisas que glorificam a Deus, que são as nossas boas obras. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, Jesus falou aos discípulos, o versículo, eu preciso ver o versículo exato, mas disse que nós somos a luz do mundo, e assim brilhe a nossa luz para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então as nossas boas obras são para glorificar ao Pai, são para glorificar a Deus. Então as nossas obras, elas não compram, jamais vão comprar a salvação, né? No evangelismo, que nós estamos também aprendendo, nós vamos chegar no ponto de que as boas obras é a nossa maneira de dizer a Deus muito obrigado. Por que eu quero obedecer a Deus? Por que eu quero cumprir a palavra? Por que eu quero ajudar o meu próximo? Não porque eu preciso ser salvo. Eu já sou salvo. Mas o que eu quero é dizer obrigado, Deus, pela minha salvação, pelo que o Senhor fez. Então, as seitas têm muita dificuldade de fazer isso. Elas não conseguem entender isso. Eu vou dar alguns outros exemplos. As testemunhas de Jeová, elas acham que o seu serviço de sair de casa em casa, vendendo as revistas ou oferecendo, de estar na rua ali, elas fazem isso com a esperança de poder um dia morar no paraíso, que para eles é aqui nessa terra mesmo. Se não fizerem isso, eles não terão direito de alcançar esse privilégio. Então eles fazem isso com uma perspectiva diferente. Nós evangelizamos porque nós queremos que as pessoas saibam daquilo que nós cremos, daquilo que tem a mesma salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Nenhuma seita, como eu falei, admite a salvação pela graça. E a graça também significa favor imerecido. Tem uma seita, não sei se vocês vão lembrar dela, chama-se Seishonoye. O que eles dizem a respeito da salvação? Que a salvação é por... Se o pecado existisse, realmente nem os Budas, todos do universo, conseguiriam extingui-lo, e nem mesmo a cruz de Cristo conseguiria extingui-lo. Essas pessoas não aceitam a morte expiatória de Cristo, não acreditam no pecado e muito menos que Jesus verteu seu sangue para nos salvar. Então eles não creem nem na salvação. E eles acham que a nossa iluminação, a nossa progressão espiritual é termos bons pensamentos, né? A Bíblia também diz, né, que as nossas obras, elas são prova da nossa fé, né? Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Lá quando Tiago diz que a nossa fé sem obras é morta, o que Tiago está querendo dizer? Está querendo dizer que a fé é algo ativo, que a fé ela é algo vivo, que a fé ela tem que produzir um fruto na nossa vida. Então o fato a fé salvadora, a fé que realmente produz vida eterna, é aquela que mostra fruto, é aquela que mostra um resultado. Então o que Tiago está dizendo é que simplesmente das evidências de uma fé, porque se você for olhar, eu tenho fé, é algo subjetivo. Você não consegue medir, você não consegue
ter a dimensão daquilo que a pessoa está dizendo. Se uma pessoa falar para mim, eu tenho fé, eu não tenho como dizer que ela não tem. É a mesma coisa quando alguém diz, Deus me disse tal coisa. Quem sou eu para dizer que não? Mas a prova vem depois, né? A prova de que uma palavra vem de Deus é quando ela se cumpre. Está lá em Deuteronômio 18. A prova de alguém quando diz que tem fé é justamente os dias que vão se seguindo, os meses, os anos, e você vai ver o fruto. Então o que Tiago e Paulo estão falando é a mesma coisa, só que de forma diferente. Né? Quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, ou seja, a fé que nós temos na graça, a graça produz fruto em nós. Então, e esse fruto tem que ficar evidente. Então, nós devemos produzir, sim, boas obras, porque nós somos regenerados, justificados pela fé, nós temos prazer em contribuir com a igreja, de ajudar na obra missionária, suprir as necessidades do próximo que esteja carente. Para tanto, nós investimos na obra social, dedicamos o quanto nós podemos na obra do Senhor. Então, isso por quê? Porque nós somos nova criatura. Não praticamos as obras para ser salvos, ao contrário, nós fazemos justamente por nós sermos salvos e amarmos as pessoas, ok? Então, eu quero, com isso, fechar com vocês essa aula de hoje, né? Nós falamos da subtração e da multiplicação. Depois vai ter aqui o último exemplo, que é da divisão, né? Mas eu já queria lançar com vocês aí o tema. E aí vocês vão pensando, né? Na divisão, as seitas, elas querem dividir o mérito da salvação de Deus entre o Senhor Jesus e a sua organização religiosa. Então eu queria pedir aí para vocês fazerem alguns comentários lá no canal para dizer o que vocês entendem com essa afirmação, né, da divisão, para a gente enriquecer a nossa aula que nós vamos colocar na sequência, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, continuem orando pela nossa nação, continue orando pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela igreja. Deus está no controle de tudo, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe a hora certa das coisas. Vamos confiar nele, continuar orando, continuar juntos virtualmente, né? Conversando no grupo, e que você tenha uma noite abençoada no nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, um abraço para vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.